Já está em contato conosco, engenheiro agrônomo, professor e pesquisador Gustavo Bruneto, que vai falar sobre uma pesquisa de nutrição e adubação que tem aumentado a produtividade, também a sustentabilidade da fruticultura do Rio Grande do Sul. Tem raízes em Marques de Souza, aqui no Vale do Taquari. Tudo bem? Gustavo Bruneto, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês aí participando do programa e também um bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando. Muito bem, do que se trata essa sua pesquisa e os principais benefícios que foram constatados? Na verdade, a pesquisa que nós temos, né? Eu estou vinculado como professor na Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos, e como você bem destacou, eu sou natural de Marques de Souza. Toda a minha trajetória que eu fiz, basicamente, ela sempre foi gerando conhecimento com adubação e calagem, nutrição mineral de frutíferas, né? Tentando mostrar para o produtor é, quando que é necessário aplicar o nutriente no solo e qual a quantidade do nutriente que tem que ser aplicado e como que ele tem que monitorar a planta para verificar se ela vai produzir bastante e que o fruto tenha qualidade, porque a gente sabe que o consumidor, quando chega na prateleira do supermercado, ele quer um fruto que tenha uma boa coloração, um bom diâmetro, enfim, e também um bom sabor. Considerando tudo isso, o que nós temos feito nos últimos anos? A gente tem trabalhado muito na região da Campanha Gaúcha, né, que fica na divisa com o Uruguai, e também na Serra Gaúcha, que é um polo produtor, se não o maior, um dos maiores do Brasil, justamente gerando esse conhecimento. O que o produtor tem que fazer para melhorar o solo dele para produzir mais e que o fruto tenha qualidade e que evite excesso de nutriente no solo. E também todo esse conhecimento sempre é transformado em produtos tecnológicos. Por exemplo, nós temos softwares que hoje estão gratuitos na internet, que o produtor ele pode pegar uma análise de folha, né, que é uma maneira de monitorar para verificar como é que a planta está e se ela está bem nutrida, e que ele pode lançar nesse software esses resultados, e lá no software vai aparecer tomada de decisão, se ele vai precisar aplicar e quais os nutrientes que ele tem que aplicar. Então, também a nossa preocupação, além de estudar, sempre foi, primeiro, diagnosticar os problemas que os produtores possuem, no segundo momento, executarmos, fazermos a pesquisa, e num terceiro momento, retornarmos o resultado para o técnico e produtor. Por isso que hoje a Universidade Federal de Santa Maria, através do nosso grupo, é um dos grupos que mais tem gerado conhecimento nessa área no Rio Grande do Sul e certamente no Brasil. Bom, quais são essas boas práticas que são recomendadas, especialmente na área da fruticultura? Tem alguma recomendação dependendo do fruto? O que vocês recomendam? Basicamente, o que acontece? Nós temos o ponto de partida que nós temos o estado do Rio Grande do Sul, que ele tem diferentes tipos de solo. Você pegar, por exemplo, o Vale do Taquari. Os solos do Vale do Taquari, alguns são similares e outros são muito diferentes da Serra Gaúcha. E se nós formos para a região da Campanha, ou região central, também se tem uma diversidade de solos. Se o solo é diferente, automaticamente a quantidade de nutrientes, por exemplo, que o solo vai precisar será distinto. Então, uma das coisas que a gente faz é para grupos de solo a gente definir qual que é a quantidade do nutriente que tem que ser aplicado, seja do fertilizante. Por que isso é importante? Porque cada solo tem uma capacidade de reter esses nutrientes. Tem alguns solos que retêm mais e outros solos que retêm menos. Aqueles solos que retêm menos, se o produtor aplicar muito fertilizante, o nutriente ele vai ser perdido, ele pode chegar até uma água, ocasionando contaminação. E ultrapassa, às vezes, a necessidade que a planta precisa. Toda vez que ultrapassar a necessidade que a planta precisa, ela vai absorver demais, e aí pode ser que a planta produza bastante fruto, por exemplo, uma uva, o pêssego, o citros, que é importante no Vale do Taquari, mas pode ser que o fruto perca coloração, uma menor coloração. Pode ser que quando o consumidor ele vai consumir o fruto, por exemplo, os citros, descascar os citros, pode ser que ele observe que tem pouco açúcar. Isso, às vezes, é por causa do excesso de adubação. Então, a gente faz recomendações considerando o tipo de solo, e essas recomendações basicamente são assim: qual a quantidade do nutriente que tem que aplicar. E também é importante, né, que agora é o período aí de enchentes que nós passamos, né, dessa catástrofe, muitos têm falado de calagem, que na verdade tem que vir antes da adubação. Calagem é o fornecimento do calcário, que é um produto super barato. E a ideia do calcário é o quê? Você eliminar o alumínio, que ele é tóxico no solo, que ocasiona problema sério para o crescimento de raiz, diminui o crescimento de raiz, e também fornece cálcio e magnésio, que é essencial para as plantas.
Então, nós também trabalhamos com a recomendação de quais são as doses de calcário adequado para grupos de solo ou solos em particular sozinhos. Então, com isso, o que a gente garante? A gente garante de eliminar um alumínio que vai prejudicar o crescimento da raiz, que às vezes o produtor pega a planta, observa, a raiz não está crescendo. Pode ser que seja por causa do alumínio. Mas também ajuda, com uma boa aplicação de calcário, disponibilizar uma boa quantidade de nutriente para a planta crescer bem. O grande objetivo da calagem, da adubação, que isso que a gente faz em nível estadual, também em Santa Catarina e outros estados, é criar um ambiente favorável para a raiz crescer. Porque se a raiz da planta crescer bem, ela vai absorver os nutrientes, vai absorver a água, e aí o produtor vai ganhar uma maior produtividade e com isso ele vai lucrar. E é o lucro que faz com que o produtor se mantenha na propriedade. Gustavo, falando sobre micronutrientes, qual que é o maior déficit e também quais são as produções mais carentes? Quando se fala de micro, na verdade tem micro e macronutrientes. Macronutrientes são aqueles, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, algum deles, né? E que a planta necessita em maior concentração, que a gente diz, ou seja, aquilo que tem maior quantidade no tecido da planta, na folha, no ramo e etc. E os micronutrientes, entre eles alguns, né, cobre, zinco, boro, entre outros, a planta necessita uma menor quantidade. Por isso que quando o produtor ele faz adubação, ele vai aplicar quilos de nitrogênio por hectare, quando ele de macronutriente, que é o nitrogênio. E quando ele faz a aplicação de micronutrientes, ele vai aplicar gramas por hectare. E às vezes ele vai aplicar via semente, às vezes ele vai aplicar no solo, às vezes ele vai aplicar via folhagem. Então a planta necessita muito mais os macro e necessita muito menos os micronutrientes. Exemplificando, agora nós tivemos um momento aí que foram as perdas de solo no Vale do Taquari, né, em alguns locais perda e outra deposição. Tem muitos micronutrientes que eles estão contidos na matéria orgânica, aquela fração escura. Quando o produtor pega o solo, ele dá uma olhada no solo e verifica que está um pouco mais escura. Aquilo é matéria orgânica. E na matéria orgânica, não só ela, mas também, nós temos bastante micronutrientes. Um deles é o boro. E a gente imagina que agora, por exemplo, com essa enchente, a perda de solo, nós perdemos também matéria orgânica e micronutrientes. Então, com isso, o produtor ele vai ter que fazer uma análise de solo para verificar os macronutrientes que ele vai ter que aplicar e uma análise de solo para verificar os micronutrientes que ele vai ter que aplicar. E pode ser que nesses solos que sofreram mais enchente, a quantidade de micro vai ser maior. Por quê? Porque ele foi levado embora. Mas, prioritariamente, o que o produtor tem que cuidar, e é isso que a gente faz na fruticultura, é cuidar com a quantidade dos macros. São esses que mais determinam a produtividade, a quantidade por hectare, toneladas por hectare. Os micronutrientes são importantes? São. A planta precisa, mas ela vai precisar em menores quantidades e, por consequência, a preocupação é menor. Que nem dizia um colega meu, um professor, né? É basicamente assim, o micronutriente é aquele queijo que você coloca sobre a massa, tá? Então, o que é mais importante é a massa, tá? E o micronutriente seria aquele queijo que vai em cima. E os macro, o NPK, por exemplo, o fosfato é a maior carência aqui na nossa região. Por que isso? Boa pergunta, Paulo. Quando se fala de macronutrientes, o fosfato é uma preocupação muito grande em nível mundial, né? Primeiro, porque o fosfato ele vem de jazidas, então você tem que extrair ele. Segundo, a extração no Brasil é pequena, a gente extrai muito pouco fertilizante, isso aí também vale para o potássio. E a gente produz muito pouco nitrogênio, ou seja, de um lado nós somos um dos maiores produtores mundiais de grão, fruta e etc., e nós não temos uma autossustentabilidade na produção de fertilizantes. Isso aí pouco a sociedade comenta e é importante, porque o produtor está pensando em produzir, só que ele precisa comprar o fertilizante. E aí esse fertilizante ele é importado. A maioria do nitrogênio, fósforo e potássio hoje, ele vem de fora e ele chega através dos nossos portos, e a gente tem uma dificuldade logística para isso. E aí depois que ele chegou no porto, por exemplo, um porto importando no Rio Grande do Sul, ele é distribuído. No caso das culturas anuais, os grãos, soja, milho, etc., tem uma preocupação muito grande dos fosfatos, fósforo. Por quê? Porque os nossos solos, quando você aplica o fertilizante fosfatado, seja qualquer fonte, seja aquele produto industrializado que vem da indústria, ou resíduo orgânico, composto, etc., ele caiu no solo, o fósforo, o solo retém. E aí a planta não consegue absorver. Por isso que quando se fala de fósforo, a gente aplica uma quantidade muito grande no solo
E primeiro a gente vai satisfazer o solo e vai sobrar uma migalha de fósforo para a planta absorver. Então, o consumo de fosfato no Brasil ele é muito grande. Por causa de quê? Porque os solos retêm muito e, por outro lado, a planta precisa muito. E o gargalo nosso é que nós importamos, fizemos uma importação do fertilizante fosfatado. E, além disso, se tem uma preocupação muito grande do fertilizante fosfatado, ele pode contaminar muita água. Uma coisa que é importante destacar é que agora, com todas essas enchentes que nós tivemos, nós perdemos o solo, mas junto com o solo foi o nutriente, e junto com o solo foi o nutriente, e entre os nutrientes, o fosfato foi muito, ou seja, o fósforo. E esse fósforo, hoje, ele está depositado no fundo dos rios, e automaticamente vocês vão verificar agora no verão, que quando vai diminuir um pouco o fluxo de água nesses rios, a movimentação da água, ela vai começar a ficar mais verde. Por quê? Por causa da criação de micro-organismos, em virtude do excesso também de fósforo que se tem no fundo desses rios, que a gente chama assim, naquele sedimento depositado. Então, ele também tem um cunho ambiental muito preocupante. Mas, por outro lado, o produtor ele tem uma tendência sempre de aplicar mais fósforo, porque ele acredita que aplicando mais fósforo, ele vai produzir mais. Às vezes sim e às vezes não. O que ele tem que fazer uma análise de solo para aí sim definir a necessidade. E até a necessidade de cuidado quando há o desvio para açudes, por exemplo, deste excesso de fósforo, porque altera o pH da água e altera também o desenvolvimento na piscicultura. Bruneto, muito obrigado pela entrevista, cumprimentos pelo trabalho, viu? Obrigado, um bom trabalho para vocês e um bom restante de programa. Tá certo, para todos nós, esta questão que o Gustavo Bruneto, engenheiro agrônomo, levanta, é bem complexa, quase como um tabuleiro de xadrez, porque quando ele fala no NPK, é a composição que hoje é mais comercializada no Brasil e no mundo todo. Numa composição, por exemplo, o adubo, quando se pede uma fórmula do 10, 15, 30, o 10 corresponde ao nitrogênio. Originalmente ele é sintetizado somente em laboratório, quando não é por plantas como forrageiras que transformam o gás carbônico em nitrogênio através da raiz. Caso contrário, como é o caso da ureia, somente em laboratório para ser conseguido. O primeiro número corresponde ao hidrogênio, o nitrogênio. O segundo número corresponde ao fósforo ou fosfato. E o terceiro número do NPK, 10, 15, 30, 10, 15, 20, por exemplo, corresponde ao potássio. O potássio é para a fruta, amadurecimento, formação de uma fruta doce, por exemplo, com quantidade de açúcar que convém àquela fruta, o potássio. O fósforo é para a estruturação da planta, enraizamento e estruturação. E o nitrogênio é para colocar vigor no desenvolvimento. Isso quando se fala de macronutrientes. Quando se envolve micronutrientes, principalmente para as plantas frutíferas, é necessário um processo de análise de solo mais profundo do que o normal e aí buscar a composição. Por isso que citamos que é bem complexo essa situação toda, é necessário ter a orientação de um profissional da área com experiência, como é o pessoal da Emater, quando se trata de uma correção do solo. Claro, básico é o processo de fazer a calagem, o processo de aplicar calcário. Mas o calcário também, para ser aplicado, tem que se fazer uma análise primeiro do solo.